Então, falar sobre redes sociais. Quando a gente vai falar de redes sociais, a gente tem que pensar nos usuários das redes sociais. Então, eu comecei a pensar nos usuários como os usuários pequenininhos. Vocês veem hoje os meus colegas que já têm filhos com 2, 3, 4 anos, eles estão sempre usando seus iPads, enfim, eles estão lá com os seus jogos, assistindo vídeos. De vez em quando eles destroem um iPad ou um iPhone, né? Um dia desses chegou o meu sócio, estava lá jantando, chegou o filho dele de 2 anos com um iPad pingando. E aí ele disse: "O que foi, meu filho? O que é que aconteceu?" Achou que tinha caído dentro de alguma coisa, né? O menino disse: "Não, papai, o gatinho estava com sede, aí eu dei um pouquinho da minha aguinha para o gatinho." Matou o iPad e o gatinho desapareceu. Ele estava perguntando para o pai por que aquilo estava acontecendo. Mas tirando os meninos de 1 ou 2 anos, quando a gente tem os de 4, 5, 6, 7 anos, eles já estão totalmente ambientados com tecnologias e redes sociais. Quando a gente anda um pouquinho, a gente tem os jovens aí que estão no ensino médio, e esses jovens são os que lideram as redes sociais. Então, eles estão sempre conectados, seja no telefone, seja em casa, seja agora também nos tablets, os que já têm. E eles dizem, essa foi uma pesquisa que foi feita no ano passado nas escolas, 91% deles dizem que não tem dificuldade nenhuma, ou tem muito pouca dificuldade para acessar as redes sociais. Então, o tema é difícil para mim, todo mundo já usa isso. Os professores. A gente tem uma mística na área de educação, e eu estou nessa área já faz alguns anos, de que os professores eles são tapados, eles não sabem usar a internet, eles são os nossos problemas. Quando a gente vai colocar um projeto para funcionar dentro da escola, o professor é a barreira. Sempre é isso que a gente escuta. Os professores, nessa mesma pesquisa que os pesquisadores foram na escola de entender o que é que eles usam de tecnologia, o que é que eles usam de internet, um bom percentual deles diz que não tem problema nenhum para mandar e-mails, para buscar informações. Eles sabem, eles não têm dificuldades. 95%, 91%. E aí, redes sociais, será que eles têm dificuldades? Alguém chutaria o número? Quem acertar ganha uma viagem de ultraleve de Recife para Porto de Galinhas, com o piloto. 70% deles diz que não tem dificuldade para acessar redes sociais. Isso há um ano atrás. 14% deles, naquela época, ainda não tinham usado rede social. Então, provavelmente, quando essa pesquisa for feita novamente esse ano, esse número já vai estar lá próximo do que os alunos estão dizendo. 90% deles não têm nenhuma dificuldade. E aí eu digo, poxa, eu vou falar sobre um assunto que até os professores já não têm mais dificuldade. Então, o que é rede social educacional? Eu trouxe um gráfico, um infográfico, as editoras adoram esse nome, infográfico, feito pela Veja, está publicado acho que há uma semana atrás. Foi bem pertinente, me ajudou muito. A Veja trouxe esse infográfico dizendo que uma rede social educacional é uma rede que é um sistema que permite compartilhar documentos, fotos, PowerPoint, mapas, seja lá o que a gente queira, mensagens, trocar mensagens entre professores e usuários, e, por fim, compartilhar também fotos. Então, essas são ações que tanto um professor quanto um usuário pode fazer numa rede social educacional. E, por fim, tem coisas que o professor só tem o poder. Ele pode criar uma comunidade, chamar alunos para dentro daquela comunidade, ele pode aplicar testes, provas, quizzes, seja lá como a gente vai chamar, e ele pode criar uma agenda do seu curso ou da sua escola. Então, só o professor tem poder de controlar aquilo ali. E o controle é uma das grandes vantagens das redes sociais educacionais. Estar num ambiente seguro, estar num ambiente que garanta que não vai ter ninguém falando coisas que os alunos não deveriam escutar. O intercâmbio de experiência, que permite que professores também, entre eles, troquem informações e experiências pedagógicas. E, por fim, o foco, que é uma vantagem na visão de alguns educadores, que é o aluno só está ali para aprender, ponto. Não tem nada naquela rede social que não seja extra classe ou extra aprendizado. E aí eu trouxe alguns exemplos dessas redes sociais educacionais para cá. Uma delas, e muito conhecida, é o Edmodo, até já está no glossário aí do nosso evento, que é uma rede que, se você entrar no Facebook, você vai olhar e talvez você se confunda. Ela é realmente muito parecida com o Facebook do ponto de vista de interface, e isso é muito bom, porque ela é fácil de ser utilizada, os alunos conseguem utilizar sem maiores treinamentos, e assim como os professores. O time é uma também americana, um pouco mais diferente do Facebook, mas também tem tudo isso que a gente está vendo. E, por fim, a Rede Tria, que é uma experiência brasileira da Abril Educação, é uma rede focada no ensino médio e tem aí mais ou menos uns 10 mil usuários por mês, enfim, que trocam informações e que acessam os conteúdos lá da editora Ática e da Scipione. São 3 experiências boas e, pelo que a gente vê aqui, está tudo funcionando, tudo está ótimo, assim, todo mundo sabe usar. Eu não sei porque que eu estou aqui falando com vocês.
Vamos ver lá o professor, né? Essa figura é um professor ou uma professora típico, né, do Brasil. 95% deles dizem que não usam tecnologia nenhuma para avaliar as tarefas de casa que passam para os alunos. Avaliar a tarefa de casa é uma coisa que é muito facilitada com a rede social. 86% não usam para apoiar individualmente aqueles alunos que estão fora da curva, sejam os alunos que estão abaixo da média, digamos assim, ou aqueles que estão acima da média e que precisam, então, de um esforço personalizado. Também não usam para incentivar a interpretação de texto, não usam para jogos, não usam para trabalhos em grupo. Ou seja, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a rede social, a gente tem internet nas escolas, a gente tem tudo hoje em dia, mas a gente não tem ainda o uso efetivo disso pelos nossos professores. E aí, do ponto de vista do aluno, que é enfim, o objeto da educação, a pessoa que a gente tem que impactar, enfim, que a gente tem que trabalhar, a gente vê duas escolhas hoje, né? Ele tem uma rede social do lado ali, e tem o professor passando tarefas para ele, enfim, fazendo coisas que ele tem que, obrigações que ele tem que cumprir, uma rede social educacional, e ele tem uma rede social, em que estão os amigos dele, tem conteúdos interessantes, tem coisas legais para ele fazer. O que é que vocês acham que esse aluno, quando a gente tentar colocar isso na escola, vai escolher? A rede social educacional e chata ou a rede social legal? Na nossa visão, esse é o problema da rede social educacional atualmente. A gente, numa rede social, simplesmente coloca as coisas tradicionais e ruins da escola, como os outros speakers já falaram aqui para a gente, e a gente não traz nada de bom para o aluno. Na nossa experiência, o que a gente tem que fazer é juntar esses dois mundos. Se vai ser numa rede social controlada ou descontrolada, é uma questão de contexto em que vocês e a gente e os educadores podem decidir melhor. E eu vou trazer dois exemplos disso para a gente conversar aqui. Um deles é o Turma do Som. Turma do Som foi um produto que a gente criou lá na DACO para ajudar as escolas do Brasil inteiro que precisam ensinar música. O currículo brasileiro ele é uma coisa muito pequena, então sempre a gente aprova novos conteúdos para serem ensinados na escola. E aí aprovamos, em 2008, que a escola precisa ensinar música. Todas as escolas, 200 mil escolas brasileiras. Ótimo. Música é bom, música traz vários benefícios para os alunos. Eu, enfim, adoro música, amo música. Mas as escolas não têm professor de música, nem tem conteúdo de música, nem tem material didático. Então a gente criou um sistema de ensino, que é uma palavra horrível para os pedagógicos, sistema de ensino, eles odeiam isso, mas vamos aqui chamar de um sistema de ensino, que eu tenho uma rede social para os pequenininhos, isso aí é fundamental 1. Então, nos pequenininhos, na nossa experiência de desenvolvimento de tecnologia, de projetos de tecnologia educacional, é necessário você ter um ambiente controlado. Então, para os pequenininhos, fundamental 1, a gente criou uma rede social em que eu tenho lá uma ferramenta para montar o meu avatar, eu tenho os meus amigos lá que estão com os seus avatares, eu tenho o professor que pode controlar tudo isso que é feito dentro da rede social, e além da rede social em si, a rede social ela simplesmente é um mecanismo para entregar para o aluno conteúdo, e o conteúdo, no caso do Turma do Som, é uma série de desenhos animados que explicam as ações de música, enfim, os assuntos que eles precisam aprender, e depois jogos divertidos que servem para eles praticarem. Fazer conteúdo não é fácil, por isso que geralmente não é muito falado. Apareceu o número da morte aqui, 5 minutos. Para os professores, o Turma do Som ele é um projeto pedagógico. Ele é um projeto que levou 1 ano e meio para ser concebido lá dentro da nossa empresa. Depois de 1 ano e meio foi que entrou para o desenvolvimento. 1 ano e meio não tinha nerd nenhum, só tinha pedagógico, arte, enfim, pensamento, criação do que seria esse produto, e depois de 1 ano e meio a gente começa a implementar. E também para o professor, uma ferramenta de capacitação, para que ele possa utilizar isso efetivamente na escola, e ferramenta de avaliação. Tudo isso está em cima de uma rede social. Então, para a gente, rede social nada mais é do que um meio para entregar conteúdo relevante, seja para o aluno ou seja para o professor. Uma outra experiência que a gente fez, que não tem nada a ver com a primeira. A primeira é uma coisa para a escola. Aqui é uma coisa para o aluno especificamente e exclusivamente, que é o Saiba Mais. O Saiba Mais é um jogo que está no Facebook, vocês podem acessar agora, se quiserem. Não ainda no iPad, mas nos PCs. E ele é um jogo aí que começou como um simulado do Enem, tem 3.000 questões com comentário para o Enem, para os alunos do ensino médio,
Hoje em dia ele é um jogo que já tem 70 mil fãs. A gente lançou ele em julho, segunda semana de julho, e ele está, enfim, em plena produção. E ele traz todos aqueles mecanismos que nossos amigos aqui de jogos falaram. Eu não vou me alongar muito nisso. Mas uma coisa interessante é que é uma coisa que está dentro do ambiente do Facebook, que o aluno já está lá. Não estou buscando fazer com que ele entre em outro local, ou que ele se cadastre, enfim, é uma coisa muito acessível. A gente tem algumas promoções que a gente faz com os alunos, obviamente para motivá-los a jogar e a participar. Então, aí está o simuladão, o segundo simuladão vai acontecer agora. A gente acha que uns 2.000 alunos vão participar desse momento agora no final de semana. São coisas interessantes. E, além do simuladão em si, que é o primeiro jogo, a gente está lançando vários outros jogos dentro dessa plataforma de distribuição de conteúdo, como o jogo lá do Pirata, que é o jogo Travessia, já está lá dentro do Facebook. E a ideia qual é? É que a gente traga mecânicas que são diferentes da mecânica pergunta e resposta, mecânicas que tragam conteúdos de alta qualidade e que ajudem efetivamente o aluno a trabalhar os nós da educação, que são os pontos em que ele tem dificuldade, os pontos em que ele não consegue aprender, ou que o professor não consegue ensinar de uma forma efetiva. Então, ao longo dos próximos meses, esse jogo, chamado Saiba Mais, vai ser um grande jogo, com vários outros joguinhos lá dentro, que são esses jogos que estão sendo lançados enquanto a gente está desenvolvendo eles. Eu trouxe aí para terminar algumas frases de alguns dos alunos que estão usando Saiba Mais, e acho que agora o momento é conversar com vocês, junto com os nossos outros 3 colegas, para trocar ideias. Acho que é isso.